Olá! A minha convidada de hoje é a escritora Thalita Coelho, que lança seu primeiro livro, Terra Molhada, no dia 15 de fevereiro aqui em Florianópolis. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Estou bem feliz, assim, é tão bonito ver a pessoa falando do primeiro livro, né? Tem um bichinho. Tu tava olhando o mosquito, Tava né? assim, tem um mosquito aqui no cabelo. Thalita, o seu livro com certeza se encaixa no segmento literatura lésbica, mas eu queria saber de ti, como que tu define a sua obra? Bom, eu acho que antes de tudo eu defino não só esse livro, mas todas as coisas que eu escrevo, eu quase nunca chamava de poema ou de poesia, o que foi muito doido pra mim, porque quando as pessoas começaram a entrar em contato com os meus textos eles foram chamando de poesia, e eu ficava tipo, nunca soube que eu era poeta, assim. Então eu costumo chamar de textos poéticos, porque daí eu acho que vai englobar poesia, poema e prosa, que às vezes eu também me aventuro, assim, né? Mas eu acho que principalmente a minha literatura, ela é uma literatura muito de resistência, assim, né? E principalmente de resistência lésbica, mas também de resistência feminista, né? Porque eu acho que é uma literatura que ela busca representatividade. Claro que não é o objetivo principal da minha literatura não é só a representatividade, né? Eu acho que é importante encontrar a representatividade dentro de textos literários. Mas também tem toda a coisa de leitura por fruição, tal. Então eu gosto de unir os dois. Então para mim a minha literatura é essa literatura política mesmo, assim, sabe? De resistência e de luta, assim. Eu gosto de pensar que as pessoas vão ler os meus textos e vão conseguir se enxergar neles. Então que algo saiu de mim, mas que já não é mais meu, assim. E qual que é a importância disso, de se ver representada não só como mulher, mas também como mulher lésbica? Porque na literatura os principais clássicos foram escritos por homens, mesmo aqueles que têm uma mulher como personagem principal. Então é difícil a gente se identificar às vezes, né? Assim, é muito interessante para mim, assim, pensar nessas questões não só como escritora, porque eu também estudo literatura, né? Então eu estudo muito essa representação da mulher dentro da literatura e também autoras mulheres. E realmente a gente tem dentro da história literária, né, um apagamento muito forte de escritoras. Tanto que várias tiveram que buscar pseudônimos masculinos para publicar. E aí tem várias lendas de que grandes autores na verdade eram mulheres que usavam pseudônimos, assim. E tem alguns estudos muito sérios que mostram, né, que a quantidade de mulheres representadas na literatura é minúscula como personagem. É menor ainda se forem mulheres lésbicas ou bissexuais. E também é muito pequena a quantidade de escritoras, né? Publicando. E aí a gente pensa, por que será que todos os grandes escritores são homens? Né? Na verdade não é uma coincidência. E isso nem é tipo porque eles escrevem melhor, mas é por uma questão mesmo estrutural, né? A gente vive numa sociedade que é extremamente patriarcal e, obviamente, quem faz essa seleção do cânone literário, né? São homens. Sim. E eles não vão botar mulheres, eles vão botar outros homens para representar, né? Porque a gente tem essa ideia de que a figura masculina ela é a figura universal, né? Tanto que a gente fala de homem como humanidade. Então eu acho que é muito, muito importante a gente conseguir pegar um livro e se ver ali naquelas palavras, assim, né? Principalmente quando a gente está falando de mulheres que amam outras mulheres. Porque, por exemplo, o primeiro livro lésbico com final feliz é de 1954. Então, tipo, ontem em termos históricos, né? Que é da Patricia Highsmith, que é o Carol, né? Que foi adaptado recentemente para o cinema e tal, com... Como que é o nome dela? Kate Blanchett e a Rooney Mara, né? E aquele ali foi o primeiro livro, em 1954, com um final feliz. E é um final feliz bem suave. Ele não é um final feliz assim, tipo, nossa, muito felizes se abraçando, se beijando. É um final feliz assim, estão ali e não morreram. Sim. Né? Porque tem uma carga, inclusive a gente trabalha isso muito dentro da universidade, eu e a Lu, a gente tem um curso que fala sobre os finais trágicos de mulheres dentro da literatura, mas também dentro, na verdade, de vários tipos de obras, assim, né? Dentro de filme, de série e tal. E aí o que a gente percebe é que tem uma... Opa, mosquito, sai, querido. A gente percebe que tem uma culpabilização da mulher lésbica e bissexual, né? Quando se relaciona com mulheres, representativamente falando mesmo, assim. Então, por exemplo, quando aparece uma mulher lésbica ou uma mulher bissexual que namora outra mulher, o que costuma acontecer com ela? Ou ela morre, ou ela fica doente, ou então em algum momento ela é curada de alguma forma, ou religiosamente, ou através de uma relação heterossexual, assim. Então, é muito louco pensar que todas as figuras lésbicas dentro da literatura, né, e da arte no geral, elas são ruins, né? Assim, acho que a gente pode perceber isso quando vai ver filme também, né? Muito.
Tipo, eu percebi principalmente quando era novinha, assim. Eu pensava, caramba, deve ser muito ruim ser lésbica, porque elas sempre morrem, elas não conseguem ser felizes, os relacionamentos são extremamente, os que são retratados são extremamente problemáticos, né, abusivos. E aí, como é importante ter uma literatura, né, feita com um olhar diferente, né, mostrando que, olha só, são pessoas normais que podem ter vidas muito felizes, né. Então eu acho que é bem, como sempre falei muito, mas eu acho que é bem, muito importante, assim, até para a construção de identidade mesmo, assim. E como que foi na tua vida, assim, esse processo de tu se descobrir e de se assumir? Foi bem louco, porque eu passei 9 anos num relacionamento hétero e eu não posso dizer assim, nossa, sempre soube, porque não, eu acho que a gente tem muito esse discurso, né, principalmente hoje, de, não, a gente sempre sabe que é homossexual, né, ou sempre sabe que que se atrai por pessoas do mesmo sexo. E não é bem verdade isso, até porque a sociedade ensina a gente a seguir outros caminhos, né? Sim. Que é seguir esse caminho hétero mesmo. Então, pra mim, foi muito louco, porque eu vivi a maior parte da minha vida acreditando que eu tinha que ser hétero e que, portanto, eu era. Já que eu tinha que ser, então eu era, né? E eu comecei a questionar isso através, na verdade, de estudo. Assim, quando eu entrei na universidade e principalmente quando eu fui para pós-graduação, que daí eu entrei mais em contato com teorias feministas e teorias lésbicas, e aí eu comecei a estudar elas. E aí eu percebi que tinha algo dentro de mim, uma inquietação muito grande que eu nunca entendia, que eu achava que é a minha personalidade mesmo, isso aí. E aí, quando eu percebi que tinha algo errado, eu parei, tipo assim, não, agora eu preciso ficar sozinha, eu comigo mesma, pra me decidir, né? Assim, E foi muito natural daí, sabe? Tipo, fiquei sozinha e pronto, eu já meio que fui vivendo, e assim, é isso aí, eu gosto de mulheres. E aí foi muito fácil, na verdade, pra mim. É doido quando a gente se assume mais velha, porque é uma experiência muito diferente de quem se assume novinha, né? Então, assim, eu tinha alguns privilégios. Por exemplo, eu morava sozinha, eu meio que, assim, minha vida era minha vida, né? Sim. Então, eu não tive esse problema tão grande de embate com familiares, por exemplo. Claro que tiveram algumas tensões e tal, mas como eu era uma mulher adulta, pra mim foi tranquilo, não é? Mas ao mesmo tempo é muito louco porque a nossa sensação de pertencimento ela é menor. Então assim, nossa, se eu não sabia antes, talvez eu não seja tão lésbica assim. Tem uma coisa assim, né? Sim. E aí quando eu troquei uma ideia com outras meninas que passaram por uma experiência parecida com a minha, eu vi que não era uma coisa só minha. Uhum. Tem esse sentimento mesmo, assim. Mas foi ótimo. Eu percebi que eu conheci quem eu era de verdade quando eu me assumi, assim. Não só na questão de quem eu amo, mas todas as outras coisas da minha vida parece que caminharam mesmo, assim. E no livro você escreve que ele foi sonhado de dentro do armário. Você Sim. já escrevia assim com essa temática antes ou como que foi isso? Eu comecei a escrever um livro, na verdade um romance, que tinha temática lésbica e eu ainda estava no armário, assim. E era uma coisa, como eu estudava literatura, era uma coisa que eu me perguntava muito se eu poderia fazer aquilo. Sim. Né? E esse questionamento era muito presente na minha vida, assim, tipo, será que eu posso fazer isso? Porque eu não sou lésbica, mas eu estou escrevendo um romance lésbico e é tão bonitinha a ingenuidade, né, de não perceber que na verdade aquilo era muito mais, assim. Mas logo depois eu parei, assim, eu comecei a escrever ele em 2013, em 2014 eu me assumi, então foi tipo meio que foi um caminho para eu notar que eu tinha outras questões para resolver, assim. Então eu comecei a escrever com essa temática em 2013. E em 2014 me assumi e aí depois foi só literatura lésbica, eu não fiz mais nada que não seguisse esse caminho, né? Inclusive não só de falar sobre tipo amor entre mulheres, mas de questões políticas mesmo, né? Assim, então, basicamente hoje eu posso dizer que todo o meu texto é lésbico, mesmo aqueles que não tratam abertamente desse assunto, assim. Mas sempre que eu posso eu deixo bem claro. E escrever, sempre foi uma coisa que teve? Teve aquela coisa de escrever desde criança, como que foi isso? Parece bem clichê, né? Mas teve, sim. É muito louco que a maioria dos escritores fala isso mesmo, né? Que sempre teve um contato com a literatura e escreve desde novinho. E eu também fui assim. Na verdade, eu leio desde muito pequena. Desde que eu me entendo por gente, eu tô com um livro na mão. E isso foi muito por influência da minha família, assim. Eles me levavam em sebo, aí meu pai meio que me jogava lá e falava assim, escolhe aí um livro, eu vou escolher o meu, no final a gente se encontra e é isso. E eu ficava livre, andando no meio do sebo, escolhendo o que eu queria, assim. Então, ler é uma coisa que sempre foi muito natural para mim e acho que como consequência da leitura, a escrita também. E eu fui muito influenciada por professores, em especial uma professora de português, que sempre me elogiava, falava, nossa, vai ser escritora, escreve muito bem e tal. Que eu lembro até hoje o nome dela, a professora Cláudia.
E aí eu meio que comecei ali, sabe? Tipo, quando eu tava na escola, com um caderno de redação e não parei mais. Aí eu tive alguns hiatos de literatura na minha vida, assim, em que eu só estudava e não escrevia. E passei acho que uns 3, 4 anos sem escrever nada, absolutamente nada. Mas hoje eu atribuo muito a minhas crises pessoais, assim, sabe? Ah, não sei direito quem eu sou, como que eu vou escrever. Eu ficava meio perdida, assim. Mas sempre foi uma coisa muito, muito presente na minha vida. Então, por isso que normalmente quando me perguntam, tipo, da onde veio a ideia para fazer um livro, eu não sei direito o que falar, porque a ideia sempre teve ali. Então, por isso ele foi sonhado de dentro do armário, assim. Porque a ideia era uma coisa constante na minha vida, assim, né? Agora botar em prática demorou um pouco, assim. E o estilo da sua escrita eu acho bem sutil também, porque eu fui contar e você só usou 2 vezes a palavra lésbica nos poemas. Ah, é? Sério? Eu achando que eu tava sendo escrachadíssima. Só 2 vezes? Eu lembro qual é, que foi um que eu escrevi um especial para o Dia da Visibilidade, né? Que era dia 29 de agosto. Que foi de se olhar no espelho. Isso, esse eu escrevi especialmente para isso. E o outro é o do gato, o dos gatos. Que é meio mais uma piada do que um poema, né? Mas tudo bem, é muito piadista, que na verdade eu quero ser também comediante, só que não dá muito certo. Nossa, eu achei que eu deixava mais explícito, que louco isso, né? É que eu acho que eu falo de outras formas, Sim. né? Por exemplo, no poema Mulher, que foi o vídeo que foi gravado pro canal da Lui, né? Com esse texto, ele, na verdade, se tu for ler ele, dá para interpretar ele como não sendo um texto lésbico, né? Dá para interpretar ele como um texto feminista. Aí eu não acho que dá para fugir. Tipo, não é um texto feminista. Ele é muito feminista, né? Porque pode ser um texto de união entre mulheres, tipo, sair de mãos dadas e tal. Mas, na verdade, a minha intenção era que ele fosse lésbico, totalmente, assim. E eu queria brincar com essa ideia, essa representação da mulher que a gente tem na mente, né? E aí se perguntar um pouco, tipo, o que é essa representação, né? O que ela significa pra gente. Mas bom saber que eu sou sutil. Assim. Que bom. Se bem que é bom usar a palavra também, né? Eu acho que as pessoas são muito travadas, assim, com a palavra lésbica, especialmente, né? As pessoas costumam usar muito gay para se referir a mulheres também. Mas eu especialmente uso muito para me referir mesmo, a mim mesma e a minha literatura, sabe? Se alguém me pergunta, eu digo que eu escrevo literatura lésbica e se perguntam a minha orientação, eu falo que eu sou lésbica também. Então, eu acho curioso que os meus textos sejam mais sutis do que eu, assim. Que louco isso. E autoras, que autoras te inspiram? Então, eu gosto bastante de muita coisa diferente, na verdade, assim, mas brasileiras, pensando, eu gosto muito da Natália Borges Polesso, que ganhou agora um pouquinho tempo atrás o prêmio Jabuti, né? Com um livro que é um livro lésbico, então com certeza ela é uma inspiração, assim, eu acho muito incrível. Eu gosto muito da Clara Verbuck também. Aqui de Floripa, da Diedra Ruiz, ela é muito boa. Aí eu gosto da Rupi Kaur também, eu trabalhei com ela até com os meus alunos, né, que dava aula. E é um tipo de poesia que me toca muito, assim, né? E que eu espero conseguir fazer parecido, né? Não no estilo, mas de tocar as pessoas, assim. Até ia te perguntar o que você acha dessa nova geração de poetas que saíram da internet, publicavam nas redes sociais, lançaram livros e que fazem com que as mulheres se identifiquem bastante, tipo a Rupi Kaur, a Amanda Lovelace, a brasileira Riane Leão. Sim, eu acho incrível. Eu acho que, assim, primeiro que a internet, eu sou muito entusiasta da tecnologia, assim, sabe? Toda vez que eu assisto Black Mirror, eu penso, meu Deus, sou eu ali. Caindo em todas as armadilhas de tecnologia, sou eu mesma. Porque eu acho muito legal. Eu acho que, assim, claro, né? O ser humano, ele tem o poder de estragar as coisas ou de fazer elas serem muito boas. Então, é a mesma coisa com a tecnologia. Eu acho que é uma forma de democratizar a informação incrível, né? E aí eu penso, por que não fazer isso com a literatura, né? E então eu acho demais que tenha um movimento como os Insta Poets, né? Que foi da onde a Rupi meio que surgiu, né? Ela começou no Instagram e depois, publicou. Então eu acho demais, assim, que a gente consiga usar a internet para mostrar a literatura, ter mais alcance, né? Até ainda mais uma literatura feita por mulheres e uma literatura lésbica, né? Que é extremamente invisibilizada no mercado, assim, literário. Então eu acho muito bom. Assim, queria saber utilizar melhor as redes sociais para isso, até. Eu tento, mas eu acho incrível, assim. Obrigada pela conversa. Foi um prazer. De nada, imagina, eu que agradeço, amei.